Vamos abrir espaço para o comentário político agora do Fernando Antunes, cientista político que participa conosco. Teve um zum hoje aí, Fernando, dizendo que o Moro, se não tivesse 15% de intenções de voto já na próxima pesquisa, seria candidato ao Senado. Será? Procede isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos que acompanham a 012 News. Peço perdão um pouco pela minha voz. Estou com um pouco de tosse, sintoma de gripe. Inclusive fiz o teste de Covid hoje, deu positivo. Então, se eu começar a tossir no meio do caminho da fala aí, vocês me desculpem. Mas saiu hoje, né, uma notícia na UOL, de que o Moro poderia abrir mão da candidatura dele se ele não atingisse 15% da intenção de voto para presidente. E aí eu conversei com algumas pessoas do Podemos e essa informação não procede, né? O Moro, ele continua candidato a presidente, tem aí uma variação de 9 a 11 pontos, dependendo do instituto de pesquisa, mas ele é candidato à presidência. Porque ao Senado, né, o Moro, ele é ligado no Paraná, né? Lá já tem o Álvaro Dias, que é muito próximo ao Moro, é do Podemos também, foi o último candidato a presidente pelo Podemos, e não tem como imaginar uma candidatura do Moro ao Senado junto com o Álvaro Dias, e nem se fosse em São Paulo, né? Se ele viesse para São Paulo. Então o Moro já tem aí um patamar de 2 dígitos nas pesquisas, o que indica, e o partido confirma, que ele vai ser candidato a presidente. E algo que a gente precisa aprender também a ler um pouco nas pesquisas, né, que não é só o número seco ali que vale para uma análise. Tem que ter uma análise um pouco maior, um pouco mais criteriosa de todo o contexto. A gente vê que tem uma parcela muito grande de pessoas que votam no Bolsonaro e votam no Lula, um para anular o outro. E um grupo grande de pessoas, de eleitores, que não quer nem o Bolsonaro, nem o Lula, e escolhe outros candidatos, o Moro, o Doro, o Ciro, né? E eles vão buscar, e o Moro vai buscar esse tipo de candidato. Então, você atingir 10, 12 ou 15 pontos na pesquisa agora, em janeiro, é uma análise muito simplista, né, para você dizer se ele tem condições ou não. É uma eleição difícil para uma terceira via? Claro que é, mas não é nada impossível a gente imaginar que um nome que se consolide possa chegar ao segundo turno. Então, quando a gente faz uma análise um pouco maior de como que as pessoas estão pensando hoje, a candidatura do Moro, ela é totalmente coerente com o cenário que nós temos, né? E uma outra coisa importante, né? Não se candidataria ou não anunciaria uma filiação a um partido se não fosse para galgar, né? Pela estirpe, né? Que tem o Moro, para galgar algo que não fosse a presidência da República, né, Fernando? Porque a gente está acostumado a ver na política nacional ao longo da história candidatos que se lançam para um cargo maior só para fazer o nome e depois recuam para outro menor, né? Você se lança candidato a prefeito, mas vai a vereador. Você se lança a presidente, depois vai ao Senado. Se lança a governador e vai a deputado. Mas não é o caso do Moro, que tem um nome já muito consolidado, né, no país, por todo o histórico da Lava Jato. Ainda não consegue uma votação muito grande, até porque, e aí é um erro, né, da equipe dele, que ele não conseguiu ainda se conectar com o que as pessoas de fato estão pensando. Isso é uma coisa, né? Agora, o espaço para ele ocupar tem, mas de fato ele tem trabalhado de uma forma muito ruim a imagem dele perante o que as pessoas precisam, que é o que a gente já conversou, né? Ele fala muito de combate à corrupção e pouco do social, e a gente vê hoje uma tendência muito grande das pessoas que tem uma necessidade maior de pôr comida na mesa do que de ficar discutindo sobre ética e corrupção. Não que esse assunto não seja importante, mas a tendência hoje não é o debate que o Moro levanta. Isso ele precisa corrigir. Mas não acredito que o Moro tenha colocado um nome só para sair ao Senado. E de fato eu conversei com algumas pessoas do Podemos, né? E essa informação não procede. O próprio Moro negou isso pela rede social dele, né? Dizendo que isso não era uma verdade, o que estavam dizendo.
E pode ser que lá na frente algo mude? Pode ser, né? A gente não tem como cravar nada na política. A política é igual nuvem, você olha e tá de um jeito. Passou 2 minutinhos, olhou de novo e já mudou. Mas hoje eu não acredito nessa informação que o UOL trouxe, e apurei, conversei com o pessoal do Podemos, de fato isso não existe. E seria um erro muito grande fazer isso, porque há um espaço grande para o Moro se consolidar como de fato um nome forte na terceira via. Se ele vai conseguir ou não, é resultado de um processo, né? Mas hoje é impossível a gente pensar o Moro fora da disputa presidencial. Ô Fernando, só para a gente entender um pouco da questão política, né? Porque tudo é política hoje em dia. Tudo que você faz é política também, não deixa de ser, né? Mas não faltou alguém a ocupar o espaço que o Bolsonaro não ocupou lá nessa tragédia da Bahia por causa das chuvas, não? Faltou, é aí que eu falo. Espaço na política, ele sempre existe. Tem gente que ocupa, tem gente que não ocupa. O Bolsonaro hoje é presidente porque ele soube ler o contexto e ocupou um espaço do politicamente incorreto, algo que a gente não tinha desde 2014 para frente, e esse espaço não foi ocupado e ele ocupou. Faltou presidenciáveis ocuparem esse espaço. Faltou o Moro, faltou o Dória, faltou o Ciro. Até o Lula não ocupou, não entrou muito nesse tema, até porque o Lula hoje quieto está angariando muito mais votos, porque os concorrentes estão quase que trabalhando para ele, fazendo tanta coisa errada, e ele está sendo, né, buscando essa imagem. E faltou o Bolsonaro, evidentemente. Os presidenciáveis, eles perdem muito tempo discutindo, às vezes, né, coisas meio aleatórias e esquecem ali a vida real. Falta para todos os presidenciáveis isso, sabe, olhar para o que as pessoas estão vivendo e começar a propor algo mais concreto. O que aconteceu na Bahia, o que vai acontecer em muitos outros cantos do país, agora em janeiro, infelizmente, né, que é a questão de enchentes, desses problemas ambientais que a gente vive com essas chuvas de verão que sempre ocorrem todo ano. A gente vê próximo aqui no próprio Vale do Paraíba o que aconteceu de enchente. E os políticos, de modo geral, o presidente, os prefeitos que estão em mandato, precisam olhar com cuidado para as coisas que acontecem e mostrar ali uma empatia com as pessoas, né? Isso é fundamental. E num tema nacional, como foi o caso da Bahia, um erro crucial de Moro, Dória, Ciro, Bolsonaro e até do Lula não entrarem de cabeça num assunto desse. Aí você pode falar, pô, Fernando, mas eles vão usar a tragédia do outro para se promover? Você pode até ter uma linha de raciocínio dessa, mas eles precisam se mostrar ao lado das pessoas. Sim. Porque você mostra de fato aquilo que você é, uma humanidade nas suas ações, né? Você precisa se mostrar alguém próximo. Claro, ou com o poder de mobilização. Pessoas, ou com o poder de mobilização, ou até mesmo, Jesse, o que eu acho que deveria ser feito, um poder de ajuda. Isso. Olha, eu não vou lá para a Bahia ficar sobrevoando, colocar o pé na lama, porque aí você acaba de fato você usando a tragédia do outro para se promover. Agora, você encabeçar uma campanha de arrecadação de alimentos, exatamente, arrecadação de cobertor, isso você pode fazer enquanto político, você deve, primeiro, porque você é uma liderança política, e toda liderança política é uma referência. Isso. E como você bem falou, tudo que a gente faz na vida é política. É o preço do pão, é o preço do combustível, é o relacionamento entre familiares, tudo é política. Né? Política é o ato de você conviver em sociedade. Então, os políticos pecam muito nisso, sabe? De olhar para algo que acontece ali no nosso dia a dia e falar, eu preciso agir para aquilo. Não explorando a tragédia do outro para benefício próprio, mas utilizando determinadas ocasiões para você ajudar as pessoas. E você mostrar, olha, eu estou aqui presente enquanto um líder, né? Porque o político, ele é um líder de um grupo ou de um segmento. Eu, enquanto líder, estou aqui preocupado e estou vindo ajudar as pessoas. Então, cria uma campanha de arrecadação de alimentos, faz, né, algo um pouco mais grandioso. Isso falta um pouco. Isso não é só nos presidenciáveis, não. Isso falta no nosso dia a dia, né? E às vezes a gente que não é político, né, que tem mandato,
A gente, às vezes, falta um pouco desse olhar também, né? A gente cobra muito do político e falta nós ajudarmos. E essa pandemia mostrou muito, né? Muita gente se mobilizou para ajudar a comunidade com alimento, com roupa, às vezes um abraço. Então, o brasileiro, ele é muito assim. Os políticos precisam aprender um pouco com esse sentimento de estar presente nas tragédias, mas não nas tragédias de modo geral, né? Pegando o exemplo da Bahia, mas não para usar isso como benefício próprio, explorando a tragédia do outro, mas de fato ajudando o outro, se mostrando presente para ajudar e fazer o papel dos políticos, que é dar solução para os problemas, né? Jornal da Tarde. O resumo das notícias do dia, aqui na 012 News. Oferecimento: Casa de Carnes Esquina do Boi, Rua Aldemo Veneziane, no Alto da Ponte. Casa de Carnes Esquina do Boi. A qualidade que vai te surpreender.